abraço. Bom, mais destaque para a pesquisa Ibope. Jair Bolsonaro subiu 4 pontos, está com 31% das intenções de voto. Fernando Haddad se mantém com 21%. Os dois seriam hoje os classificados, vamos dizer assim, para o segundo turno. Está conosco Márcia Cavalari, a CEO do Ibope Inteligência, mais uma vez atendendo a Jovem Pan. Bom dia, Márcia. Bom dia. Márcia, a gente falava da última vez que Bolsonaro teria estacionado ou aparentemente estaria se fixando num limite, chegaria a uma espécie de teto, mas ele subiu agora a 4 pontos. O que o Ibope tem a dizer? O que o Ibope explica? Como se explicar essa subida dele mais uma vez, Márcia? Bom, olha, a opinião pública é dinâmica e vai respondendo aos estímulos que ela recebe de todas as informações de campanha. Então, ele, nas 2 últimas pesquisas que nós divulgamos, praticamente 3, ele permaneceu no patamar de 28, 27, e agora, nessa última semana, onde os eleitores vão definindo efetivamente o seu voto, ele teve esse acréscimo de 4 pontos, indo para 31%. E agora, nesta rodada, em detrimento ali das 2 últimas anteriores, onde houve um crescimento de Haddad, houve agora uma estabilização dos índices de Haddad. Então, isso é decorrente do próprio processo decisório do eleitor. Márcia, bom dia. Marco Antônio Villa, Márcia. Bom dia, Villa. Deixa eu perguntar, justamente, é uma questão que nós já tínhamos conversado outro dia, né? Quer dizer, a eleição ficou polarizada, é claro, pelos dados apresentados, são inequívocos e não é de agora, né? Entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, segundo a pesquisa Ibope, essa última, Bolsonaro 31%, Haddad 21% e tal. A questão que se coloca, e a minha pergunta é justamente sobre isso, como explicar então a decisão do eleitor? Você nos disse que a média histórica seria de 34% a decisão dos eleitores, 1/3 tomava a decisão quase que às vésperas da eleição. Uhum. Isso deve ocorrer também nessa eleição? Essa é uma média, quer dizer, ou seja, significa que esses resultados podem ter uma mudança sensível no momento do voto no dia 7 de outubro? Eu acho que ainda sim, porque nós temos ainda, na pergunta espontânea, 33%, 1/3 do eleitor, que não cita nenhum nome de candidato. Né? Na pergunta espontânea nós temos ainda 19% de pessoas que não sabem ainda em quem votar. Essas pessoas, e 14% dizendo que votarão branco e nulo. Então, esses 33%, ao longo dessa semana, até o dia 7, de terça até domingo, eles podem sim tomar uma decisão para um lado ou para outro. Sim. Então, ainda tem um espaço significativo aí de movimentação das intenções de voto dos eleitores. Isso significa que a eleição pode terminar no primeiro turno? Existe essa possibilidade, essa probabilidade não é zero. Sim, mas é remota? Diria que é pequena em função da resiliência dos índices dos demais candidatos, né? Então, nós vemos ali com o Ciro mantendo o patamar dele de 11, 12, o Alckmin mantendo o patamar dele de 8. Nós não estamos vendo movimentações, pelo menos até a pesquisa de ontem, em relação a esses votos desses candidatos, o que dificulta a questão de terminar no primeiro turno. Quando a gente compara os votos válidos, que são aqueles que o candidato tem, excluindo-se os votos brancos e nulos, o voto válido hoje do candidato Jair Bolsonaro é 38%. Para terminar o primeiro turno, ele teria que ter 50% dos votos mais 1. Então, teria que, nesta semana de terça até domingo, ter uma movimentação bastante forte para conseguir crescer 12 pontos mais 1 voto para poder terminar no primeiro turno essa eleição. Agora, Márcia, Denise, quem está falando, haveria possibilidade de migração dos votos de insatisfeitos aí com um dos candidatos? Nós estamos vendo novas denúncias, novos fatos surgindo aí próximo das eleições, de migrarem para algum dos outros candidatos que estão lá estacionados num patamar mais baixo? Olha, o voto do Haddad e do Bolsonaro é um voto mais consolidado, né? Como nós vimos já em rodadas anteriores. Nessa também se confirma isso, onde a aproximação do voto espontâneo de cada um deles é bem próxima ao voto estimulado, além da pergunta da decisão de voto, eles apresentarem
os maiores índices referentes a uma decisão firme, definitiva e que não muda mais, né? Então, o voto deles é mais consolidado. Em relação aos demais candidatos, ainda há uma volatilidade. Ô Márcia, como explicar esse crescimento de Jair Bolsonaro entre as mulheres? E eu também já aproveito para te questionar, será que a delação que está sendo feita por Antônio Palocci tem algum impacto na campanha de Fernando Haddad, nessa reta final? Ou é muito em cima para ter algum tipo de interferência? Não, tudo tem interferência, né? A própria exposição de Fernando Haddad na campanha e os ataques que vem sofrendo na campanha dos adversários e nos próprios debates, já mostra aí um acréscimo significativo na rejeição dele. Nessa pesquisa, a rejeição dele chegou a 38%, na pesquisa anterior estava 27%, então há um crescimento. E tudo que tem numa campanha tem esse efeito, né? Tem o efeito do eleitor se reposicionar em função das informações que recebe. Em relação às mulheres? Sim, as mulheres houve um crescimento de 18% para 24%. É ainda um índice bem mais baixo do que o dos homens, né? As mulheres são 15 pontos a menos as mulheres votando em relação aos homens. Os homens estão com 39% de intenção de voto em Bolsonaro, as mulheres 24%, uma situação mais de empate técnico com o Fernando Haddad entre as mulheres, mas houve sim um crescimento entre elas, e quando a gente analisa melhor essas mulheres, são mulheres que seguem mais ou menos o perfil do eleitor dos homens que estão votando no Bolsonaro. Então, mulheres com maior escolaridade, maior renda, moradoras mais do sul-sudeste. Então, houve também esse crescimento das mulheres, apesar de entre as mulheres o índice ainda ser bem mais baixo do que entre os homens. O Ibope vai fazer uma nova pesquisa essa semana? Quarta-feira teremos uma nova e Sim. mais uma no sábado. No sábado. Boca de urna vai ter? Sim. Faremos uma boca de urna também, no domingo. Ok, conversamos aqui na Jovem Pan, mais uma vez nos atendendo, a CEO do Ibope Inteligência, a Márcia Cavallari. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho, vamos voltar a nos falar nessa semana. Muito obrigada a todos, bom dia.